processo não tem vítima, eu gostaria que o senhor explicasse isso. Na verdade, como eu disse a vocês anteriormente, esse processo iniciou através de escutas telefônicas, que foram amplamente divulgadas na mídia nacional. Depois iniciaram uma busca mais aprofundada e jamais conseguiram localizar essas pessoas que foram citadas nessas escutas telefônicas. Apenas ouviram uma adolescente na época, e essa adolescente foi categórica em afirmar, inclusive ela afirmou diversas vezes, em todas as fases do processo, afirmou a mesma coisa: eu nunca pratiquei sexo com o Adair Pinheiro, o Adair Pinheiro nunca me pagou absolutamente nada, eu nunca me prostituí. Então, esses fatos, eles estão reconhecidos, inclusive no acórdão, como eu disse anteriormente. O acórdão fala o quê? Fala de trechos dos depoimentos dessa testemunha, mas não há qualquer menção à vítima. Inclusive, não há qualquer menção a essas escutas telefônicas, que é o mais grave. Porque se realmente houvesse verdade, razão, neste caso, com certeza o acórdão seria alimentado por essas informações. E como eu digo e repito, isso não existiu. Você acha que a justiça errou? Olha, com certeza errou. E eu lhe digo mais, não sei se vocês se lembram, acho que há 18 ou há 20 anos, teve um caso da escola base, salvo engano, em São Paulo, em que os donos foram apedrejados, foram massacrados, a escola foi quebrada, enfim, foram desmoralizados, e tempos depois verificou-se que tudo não passou de mera armação. Então, a justiça erra, todos nós erramos. A justiça, ela não é uma máquina, ela é movida por pessoas, e as pessoas erram, são induzidas a erro. O senhor acredita em perseguição política? Olha, isso não consta nos autos. Eu não posso me referir desta forma, porque eu seria leviana. Mas, se você me perguntasse como opinião de uma pessoa, de um cidadão comum, eu diria que sim. Eu diria que o início dela foi uma perseguição política. Você estava explicando ali em relação aos crimes, né? Eu queria que você explicasse os crimes realmente que ele foi condenado. Os crimes que ele foi condenado são os previstos no Código Penal Brasileiro, os artigos 227, 228, 229 e o 244A do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nenhuma das condenações pesou violência ou grave ameaça, tá bom? E nenhum desses artigos diz que ele é pedófilo, que ele é abusador, que ele é estuprador. Não é justo que se qualifique desta forma, certo? São crimes como, por exemplo, oferecer alguém para satisfação. Eu queria que você explicasse essa... Certo. Ele foi condenado pelo artigo 227 do Código Penal. Esse artigo versa o quê? Ele fala que é crime você induzir alguém a praticar sexo com outro. Aí eu lhes pergunto, ele não seria o beneficiado? Não é essa a acusação que pesava contra ele? Então, como é que pode ele ser condenado por oferecer alguém a outro, e sendo que ele que seria? Então, ele foi condenado por oferecer alguém para ele mesmo? É essa a contradição. Então, como é que pode alguém ter sido condenado, sendo que ele que seria o suposto beneficiário? O artigo 228 fala em induzir a prostituição. A prostituição, como todos nós sabemos, é aquela pessoa que vive, a prostituta é aquela pessoa que vive do sexo, que ofere uma vantagem, uma renda disso. E nos autos, não há vítima e não há ninguém que diga, olha, eu virei prostituta por conta do Adair Pinheiro. O artigo 229 fala em manter casa de prostituição. Eu quero saber onde é que fica a casa de prostituição do Adair Pinheiro, que até hoje ninguém sabe. Apenas comentam nos autos balelas e interpretaram isso como se fosse uma casa de prostituição. Eu queria saber quem é a prostituta, funcionária, quem é o garçom, quem é o atendente, enfim. Isso não existe. E o 244A do ECA fala de submeter criança e adolescente à exploração sexual. Como eu já disse a vocês, ninguém disse nos autos eu fui explorada sexualmente por Adair Pinheiro.